Salve galera! Essa aqui é a Central TV e começamos agora mais um Game Time. Dessa vez falando da semana 4 da NFL. Eu sou o Lobo. Eu sou a Sol. E aí, Sol? Semana 4 da NFL. Semana 4, já foi um quarto da temporada embora. 25% já foi, mas tem bastante coisa ainda. Ainda tem muita coisa, tem pós-temporada. Tem muito assunto ainda pra colocar em pauta. Muita coisa pra falar. Vamos fazer, antes de começar a falar dos jogos, queria deixar um recado pro pessoal aí, é o seguinte. Desde a semana passada, a gente está colocando jogos divididinhos em etapas. Então dá jogo aí de 2 minutos, 3 minutos, que fica mais fácil do pessoal assistir e mais fácil de acompanhar em etapas, não precisa assistir o vídeo todo. Até no trabalho. Dá pra enganar o chefe já, né? É o mesmo conteúdo que tem aqui, é o que vai ter lá, mas como o pessoal estava falando aí que às vezes é mais fácil acompanhar em jogos específicos, Isso. né? A gente acabou dividindo. Então, pra ficar mais fácil também, Isso. pra todo mundo assistir. Quem não quiser assistir tudo, pode assistir só Tem um só da conferência, só da divisão, só do inimigo. Só do inimigo. Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Continua acompanhando que a gente vai colocar em completo e vai colocar também um dividido aí por jogos. Vamos começar então? Vamos começar. Primeiro jogo, Miami Dolphins e Cincinnati Bengals. Dolphins 7, Bengals 22. Passeio, né? Passeio. Passeio. Os jogos de quinta não estão ficando muito animados. Os jogos de quinta não estão muito animados. Os jogos de conferência não estão né? muito animados. Mas é aquela coisa, né? O Dolphins não tem tido um histórico muito bom. Assim, não tá muito feliz. Não tá muito feliz. Não, vamos lá. Né? Vamos falar do jogo. Feio. Primeiro quarto, parecia que ia ser um jogo bom. Parecia que ia ser um jogo apertado, mas não rolou. Vamos começar pelo Bengals. O Andy Dalton colocou um TD, 296 jardas, e deixou o kicker em posição perfeita. Já foi de gol 5 vezes, né? 5 vezes. 5 pontuações só dele. E, detalhe, que depois do segundo quarto, só ele marcou. Né? O nome do Mississippi é Mike Nuggets, não é isso? Mike Nuggets. É isso? É isso mesmo. É McNugget. McNugget. O Dalton mostrou bastante potência em passes profundos, acertou 4 de 4 nos passes de mais de 20 jardas. Só em passes profundos foram 138 jardas. Bastante coisa. E a gente pode dar um destaque aí para o AJ Green, que conseguiu 10 passes, né? Conseguiu captar 10 passes, 173 jardas e um touchdown, que é um número bom de uma partida fraca como essa. Mas o destaque é o kicker mesmo, o Mike Nuggets. Foi fenomenal. Foi o que mais pontuou. O maior pontuador. Foram Então, 15 pontos só dele, né? se não fosse ele, ia ficar empatado. Na verdade 16, né? Que foram 15 de field goal, mais um de Mas extra extra point, point. é mesmo, tem isso, tem que lembrar disso aí. E a defesa do Bengals trabalhou de forma consistente. Conseguiram vários sacks, conseguiram 5 sacks. E ainda conseguiram forçar um fumble com o Dama. O Dama, inclusive, ele fez 2 sacks, né? Desses 5, 2 foram dele. Então, ainda conseguiu produzir bem a defesa e segurou o Dolphins, deixou o placar do Dolphins bem diminuto aí nessa rodada. O que pro torcedor do Dolphins é ruim, mas quem torce pro Bengals gostou. Já pro lado do Dolphins, a história foi difícil. O Ryan Tannehill, ele completou 15 dos 25 passes que ele deu para 189 jardas, um touchdown e uma interceptação. O Tannehill não fez o necessário, sob pressão na maior parte do tempo, e o maior feito dele foi um passe de 74 jardas, que ele conectou com o Kenny Stills, e a defesa do Bengals estava tão afiada que não deixou muito mais coisa acontecendo, entendeu? A defesa do Dolphins não cedeu muitas jardas terrestres, né? A corrida do Bengals não conseguiu evoluir muito. E para ter uma ideia, assim, o maior corredor dos Bengals foi o Jeremy Hill. Ele correu 21 vezes para 71 jardas. É muito pouco, né? Mas tem jogo aí pra frente que tá pior. Mas assim, a secundária deixou muito a desejar. Se deu muita jarda aérea. E os Bengals ficaram em posição de field goal. 5 vezes. 5 vezes que foi necessário pra vitória. Pro McNuggets fazer a diferença aí. O torcedor do Dolphins tem que ter um coração forte pra aguentar essa temporada. E tá difícil a sensação. Tá difícil. Não que o Bengals esteja uma coisa maravilhosa. Né?
Vamos ver como é que fica aí, né? Mas tá difícil pra ambos os lados. Tá difícil. E agora falando de Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars. Colts 27, Jaguars 30. Parelhinho, né? Parelhinho. Começando pelo Jaguars, o Blake Bortles aproveitou a visita a Londres, jogou lá em Wembley felizinho, lançou para 2 touchdowns, correu mais um. 2 de passe, 1 de corrida, tá todo ótimo. felizinho em Londres. A defesa fez um trabalho ótimo nos 3 primeiros quartos. Segurou muito o Colts, muito mesmo. Mas no quarto, assim, aí, um jogo que estava né? praticamente ganho, quase virou. Eles permitiram 21 pontos para os Colts. Muita coisa no quarto só. Tranquilo, né? Exatamente. Apagão. Na defesa, o destaque para os Jaguars, né? Que assim, colocaram muita pressão no Andrew Luck. Fizeram ele comer grama 6 vezes. Não precisa de fibras essa semana. Dieta garantida, né? A primeira vitória da temporada fez Londres ficar mais clara. Menos cinza. Menos cinza pros Jaguars. Já pro Colts, a cidade, o jogo, a volta pra casa vai ficar tudo acinzentado. Foram 3 quartos sem lançar nenhum TD pro Andrew Luck, mas o quarto período, como tu disse, eles subiram de produção drasticamente, assim. O Dorsett, o Hilton, que são os receivers, e o Frank Gore, que é o running back, ajudaram o Andrew Luck grandiosamente, assim, e conseguiram colocar 21 pontos no placar, mas o apagão do começo não deixou render. Então foram 3 quartos de apagão e 1 quarto de produção. Não rende, não adianta. Se estivesse jogando tudo que jogou em um quarto, teria levado o jogo inteiro. Mas não foi isso que a gente viu. A offensive line precisa proteger melhor o quarterback. 6 sacks não dá. Muita coisa. Não dá. Andrew Luck tá sofrendo demais. Não sei se ele tá errando tanto pela pressão que ele tá sofrendo absurda ou se porque ele tá vacilando mesmo. Então fica essa dúvida. Então a offensive line precisa mostrar trabalho para que o Andrew Luck possa se desenvolver. É verdade. Então tá difícil aí. A defesa não se acertou em campo e permitiu uma vitória tranquila do Jaguars. Não dá. Futebol americano cobra caro por apagão. Saiu barato pro Jaguars dessa vez, mas saiu caro pro Colts, que dormiu por 3 quartos. Não dá pra ficar banguando tanto. Na verdade ganhou quem dormiu menos. Pra quem passou o efeito Lex Soltão primeiro, ganhou. É verdade. Mas é isso. Colts e Jaguars foi um jogo apertado, né? Mas muitos apagões, muitas vaciladas, muito mais pro lado do Colts do que pro lado de Jaguars. É verdade. E agora Carolina Panthers e Atlanta Falcons. Panthers 33 e Falcons 48. Panthers de novo. De novo vacilando, né? Não tá nada bem, não. Esquisito. Tá estranho. E ficou pior, hein? Ficou pior. Pra galera aí que começou a curtir o Panthers há muito tempo, começar a ficar há pouco tempo, pode ficar preocupado. O Ken Newton, de novo, não jogou bem e ainda saiu machucado no quarto. A história do jogo é a seguinte: Ken Newton lançou 25 vezes para 14 completos, 165 jardas e 1 TD. Muito pouco, né? Não fez nenhum jogo maravilhoso para o quarterback. A qualidade que ele tem, isso é muito pouco. E ainda desfalcou o time numa conversão de 2 pontos no quarto. Tudo bem, eu entendo o risco, eu entendo a ousadia, mas é muito complicado. Já não tá vindo bem e aí tem uma concussão aí. E o status não saiu ainda, pelo menos até... O status não saiu, eles estavam day to day, né? Que é o status aquele acompanhando o dia a dia, né? Mas até a hora que a gente fechou a pauta, não tinha nada saído. Então quer dizer, pode piorar a situação. Agora uma coisa que me impressionou muito foram os números do Derek Anderson, que jogou um pouco mais de meio quarto, fez 17 passes de 20, completou 17 passes de 23 que ele lançou, 172 jardas, 2 TDs e 2 interceptações. Rookie mistake. Mas ele fez números muito bons para quem jogou um quarto só. Menos de um quarto. Menos de um quarto, né? Então pode ser que o Panthers tenha uma carta na manga aí que tá escondendo de todo mundo. A defesa cedeu pontos demais, assim. Conseguiu segurar as corridas, mas pro jogo aéreo, cara, sem condições, cara. Não dá pra terminar o dia rendendo
500 jardas em cima das suas É costas. verdade. Não dá. Eles ainda conseguiram 3 sacks e uma interceptação, né? Mas eu trocava isso pelos 500. Fácil. Já pro lado do Falcons, o Matt Ryan teve uma atuação Destruiu. assim impressionante. Ele destruiu. Lançou 28 dos 37 passes que ele tentou, ele conseguiu 28 para 503 jardas. É muita coisa. Muita coisa. Números de Drew Brees no seu melhor tempo. Assim, acho que Brett Favre eu lembro de jogos fazendo isso. O Drew Brees também tinha alguns jogos assim. 503 jardas, 4 touchdowns, uma interceptação, né? Não dá pra ser perfeito. E assim, a parceria dele com o Julio Jones foi absurda. O Julio Jones recebeu para mais de 300 jardas, pegou 12 dos 14 passes que ele recebeu. Que dia? Quem é que por exemplo, o Falcon saiu moiado. Além disso, né, além dessa parceria toda com o Julio Jones, ele mostrou que tem mais opções. Não, foram 4 recebedores diferentes. Os 4 touchdowns foram com 4 recebedores diferentes. Foi o Jones, o Robinson, o Hooper e o Tem. É absurdo. Então, assim, muita variedade, gente... mostrando visão de campo. Foi perfeito. O jogo perfeito pra ele. Lançou muito bem. Perfeito não, né? Tem uma interceptação. Então vamos falar que foi perfeito. Já a defesa saiu de campo com um sec, mas conseguiu pressionar bem, evitou as corridas e os ganhos de jardas aéreas também, né? Eles conseguiram fazer o trabalho deles. Nesse deram 33 pontos, acho que dá pra ver algumas coisas aí. Mas conseguiram segurar o resultado. Isso aí é uma coisa mexer um pouquinho na defesa, pra semana que vem aí. Mas pro Panthers ficou chato, hein? Vamos ver o que vai acontecer com o Ken Newton, que é a sensação do time. Realmente. Que é o grande nome desse time. O MVP da última temporada. E vamos ver o que vai acontecer. E agora, Oakland Raiders e Baltimore Ravens, ó. Raiders 28, Ravens 27. Foi um jogo bem apertado, né? Pro lado do Raiders, o Derek Carr mostrou um bom trabalho, né? Foram 4 touchdowns, 25 passes para 199 jardas. Ele apresentou uma consistência, né, naquela conexão com o Crabtree. E foram 3 touchdowns, né, só nessa conexão. E essa temporada vai se mostrando um pouco de esperança para os torcedores do Raiders, né? Os torcedores estão passando muito nessa dupla, né? Exatamente. A defesa dos Raiders conseguiu 2 sacks e 2 fumbles forçados. Conteve o ataque de Baltimore, assim... Conteve naquelas, né? Foi 27 pontos ali. Conteve, mas não tanto. Os destaques da defesa são o Khalil Mack, Corey James e o Bruce Irvin. Eles fizeram bons trabalhos aí. Tiveram bons sacks, boas contenções. Isso, e assim, o Raiders está apresentando um bom balanceamento entre a defesa e o ataque. Eu acho que dá pra pensar num playoffzinho aí. Um wildcard. Pode ser um wildcard aí, tem que ver, mas a defesa ainda está deficitária, né? Permitiu bastante, bastante pontuação. Já pelo Ravens, o Flacco apresentou bons números, né? Foram números consistentes, 298 jardas, 32 passes completos, 1 touchdown e 1 touchdown com as pernas. Mas todo esse trabalho foi por terra com a derrota. E ele teve um problema grande, né? Ele não completou 20 passes, foram 20 passes incompletos. E é isso, fica muito difícil garantir a vitória dessa forma. Ele trabalhou bastante com a pressão, né? Sofreu muita pressão, ficou difícil, né? O que dá pra colocar em destaque aí do Ravens é o Terrence West, que foi o principal alvo. Recebeu 21 desses 32 passes completados pelo Flacco, o que torna ele o principal alvo, não tem nem o que discutir. O homem a ser marcado. E ainda não toma um touchdown ainda de recepção. Então foi um grande destaque aí no ataque dos Ravens. Com desfalques severos na offensive line, os Ravens não conseguiram conter a defesa do Raiders. Tiveram grandes problemas no bloqueio da passagem, entregando um combinado aí de 11 pressões totais. É bastante coisa, né? Mas também vamos considerar que 11 pressões totais e o Flacco errou 20 passes. Então coisa, também é muita coisa. Teve muita pressão, mas teve muito erro de Joe Flacco também. A defesa foi combativa, mas faltou um pass rush eficiente, assim. Não colocaram pressão nos Raiders. E quando resolviam pro passe, não dava pra segurar mais. Então assim, eles não tiveram pressa em assustar o Derek Carr. Deixaram o cara confortável, trabalhou bem, colocou jardas. E fez, né? Colocou jardas no fim do jogo. Mas é isso aí. Se você é torcedor do Ravens, parece que vocês podem ter esperança. E se você é torcedor do Ravens, vocês vão precisar de alguns acertos. A
Agora falando de Detroit Lions e Chicago Bears. 14 pros Lions, 17 pro Bears. Eu tava torcendo por um empate, mas não Foi aconteceu. quase. Foi quase. A linha ofensiva do Lions fez uma boa atuação na proteção de passes, conseguiu proteger bem o pocket, mas o Matt Stafford não conseguiu. Teve falha de comunicação com os recebedores e uma das duas interceptações dele foi tenebroso, assim. Foi feio, muito erro de rota, assim, monstro. O wide receiver, o Marvin Jones, foi o único que teve algum destaque nesse jogo, Mesmo né? assim, mal mesmo. Ele terminou com 5 capturas para 74 jardas, o que não é muito, né? E o jogo corrido, né? No jogo corrido, contando com as 17 jardas do Stafford, Que é no muito. total foram 66. Muito pouco. Vale destacar o Andrew Roberts, que fez um ótimo punt return. Foi 85 jardas para touchdown. Tem no highlight aí, depois vocês podem dar uma olhadinha, foi bem legal. A unidade de defesa conseguiu botar pressão, mas contra os passes deixou muita bola correr aí, né? Mas a pontuação do Bears não foi tão larga, né? Mas a defesa trabalhou razoavelmente bem. Se o Lions quiser alguma coisa, né, vai ter que mudar. Acho que eles não querem não. Eu acho que eles não querem. Eu acho que eles não querem. Não, querer eles querem, mas tem que mudar muita coisa pra conseguir chegar no nível Fazer que tá alguma na coisa. chave, né? Tá muito bem. Tá muito bem mesmo. Já pelo lado do Bears, o Brian Hoyer se sentiu bem no jogo. Atuou bem sob pressão, conseguiu 2 TDs, né, lançados, 302 jardas, 28 dos 36 passes que ele deu foram conectados. E teve como alvo preferido aí o Ed Royal, que teve 7 passes captados para 111 jardas, o que é um bom número, e ainda conseguiu um touchdown, né? O rookie, que é o Jordan Howard, que é o running back, também teve um bom jogo, também conseguiu 111 jardas em 23 corridas. Tá bom, Não é um número maravilhoso, mas é um número bom, né? bem consistente. Na defesa, a gente pode destacar aí o trabalho do Gerald Freeman, o linebacker, e também pode destacar o Bryce Callahan, que foi excelente na cobertura. E essencial, né? Essencial para a vitória do Bears. Ele foi alvejado 8 vezes e permitiu 3 capturas só. No setor 15 dele. jardas, né? Foi muito bem pouco. Foi bem pouco. Então eu acho que o Bears pode sonhar com alguma coisa no futuro. Não. Não, porque na verdade assim, existe um porquê. Primeiro, com clubismo, mas existe um porquê. Primeiro que eu acho que o Packers tem consistência o suficiente para chegar no playoff. Seja em wildcard ou não. Sim. Tá? Segundo que o Vikings está detonando, eles estão mandando muito bem. Vai complicar pro seu lado. Vai complicar pro meu lado esse ano, por isso que eu tô até falando, ele pode sair wildcard, mas assim, espero que não, né? Mas o Vikings está mandando muito bem. Vamos continuar esperando que essa divisão tá bem complexa aí. E agora Tennessee Titans e Houston Texans. Titans 20, Texans 27. Não foi um jogo muito bom, mas foi interessante. Pelo lado do Texans, o Osweiler teve um jogo apresentável. Não foi um jogo maravilhoso, mas foi um jogo interessante. Lançou 25 passes, completos de 37, conseguiu 254 jardas, 2 touchdowns e teve 2 interceptações aí. Foram completamente evitáveis, Dá pra evitar tranquilamente aquilo. O Lamar Miller conseguiu 82 jardas em 19 tentativas e foi quem mais conseguiu correr. A equipe de receivers também não fez nenhum trabalho absurdo, né? Mas suficiente para marcar 2 TDs. O destaque para o Will Fuller, que conseguiu retornar um bunch para touchdown de 67 jardas, o que é bem legal. Ainda mais que a gente está vendo aí que não está correndo muito para retorno, né? Com essa regra nova, né? Tá mudado aí, o pessoal não está correndo muito. É verdade. Teve um de 85, teve de 67, aí bem interessante. A defesa fez um trabalho bom, segurando passes longos, e conseguiu diminuir as corridas, mas não colocou muita pressão e terminou o dia com um sack só. Já pro lado do Titans, o Mariota teve um dia bem difícil. Bem mesmo. Ele não estava muito confortável no pocket, apesar da pouca pressão do Texans. E assim, ele lutou demais com a precisão. Tá bem, não. Foram 202 jardas lançadas. Em 29 tentativas, ele acertou somente 13. Nem metade, muito ruim. Não teve nenhum touchdown, uma interceptação.
E assim, durante uma boa parte do jogo, ele bateu de frente com a Blitz e ficou bem difícil pro lado dele. O running back de Marco Murray foi acionado 25 vezes e marcou 2 touchdowns. Mesmo conquistando apenas 95 jardas. Ele bateu 100, conseguiu 2 touchdowns, é efetivo, um trabalho efetivo. Mas ele fez menos de 4 jardas por corrida, o que é pouco pra ele, né? Normalmente ele tem números maiores, né? Tinha. Tinha. Agora não dá mais. Os destaques pro lado da defesa do Titans foram o Parrish Cox e o Jason McCurdy, que fizeram as 2 interceptações e o Osweiler vai ficar chateadinho, né? E deixou o Marquinhos no gosto da vitória. Foi uma vitória importante pro Houston, que tá liderando a divisão aí com boa folga, com tranquilidade até. Mas abaixo a pontuação é muito complicada. Eles são número 29 na NFL de pontuação. Muito baixo, eles precisam melhorar bastante isso para poder ter alguma progressão aí, que senão vai ficar bem complicada a situação. Falando agora sobre Buffalo Bills e New England Patriots, a grande surpresa da rodada. Não, você queimou a língua, né? Falou que podia colocar até um gato. É verdade, queimei a língua. Bills 16, Patriots 0. Surpresa, assim. Foi impressionante. Ninguém esperava que o Bills pudesse colocar essa pontuação em cima do Patriots. Não, é assim, o Brissett estava mostrando até um bom jogo, né? Não estava perfeito, mas estava mostrando um bom jogo e... Vamos começar pelo Bills? Vamos começar pelo Bills. Você fala do Patriots, que foi estranho. O Tyrant Taylor se mostrou muito bem sob pressão. Acertou 27 de 39 passes para 246 jardas e um touchdown. O grande pontuador foi o kicker, na verdade, né? O Dan Carpenter. Mais um grande pontuador na rodada sendo o kicker. Colocou 10 pontos, acertou 3 field goals e 1 extra point. Na ofensiva, os corredores não conseguiram um grande avanço individual. Todos juntos correram para 134 jardas. E os receptores fizeram um trabalho ok, né? Conseguiram colocar o time lá para chutar os field goals e garantir uma vitória inexpressiva em pontuação, mas muito expressiva pela pontuação que a defesa conseguiu. Realmente. A defesa colocou muita pressão nos Patriots, levou o trabalho do Brissett por água abaixo, destruiu o Brissett, não deixou pontuar de forma nenhuma. Sim. Né? E cedeu pouquíssimas jardas terrestres e ainda conseguiram colocar 3 sacks aí no Brissett para ele dar uma alimentada, que eu acho que ele tá precisando. Acho que a alimentação dele essa semana não foi muito boa. Legal. Mas fala do Patriots, vamos ver o que aconteceu aí. Vamos lá, o Jacob Brissett viveu um pesadelo, né? Lógico. Ele passou 17 passes corretos de 27 tentativas para 205 jardas, tomou 2 fumbles. Tá bom. Segurar a carne é o básico, né? E assim, não conseguiu levar o time pra nada, né? E quando chegou na red zone, o Gostkowski errou o field goal. Então, assim... Foi feio. A única vez que chegou... O Gostkowski errou. E a equipe de corrida travou na defesa dos Bills. Sim. Eles conseguiram 90 jardas no total. Muito pouco. E os receivers também não conseguiram muita coisa, tirando o Martellus Bennett, né? Que recebeu 5 vezes para 109 jardas. Os outros receivers ficaram somente com 95 jardas em 12 recepções, né? Isso no total já. E se não fosse pela defesa, que fez 2 sacks e segurou a equipe de corrida dos Bills, o jogo teria sido bem pior para os Patriots. O dano podia ter sido maior, mas já foi causado, né? Ficou bem feio pro Patriots essa semana e tá todo mundo rezando pro Brady voltar e voltar na ativa, né? Voltar forte. E vamos ver o que vai acontecer com os Patriots aí. Eu acho que eles se recuperam, acho que as coisas não vão ficar tão ruins assim. A divisão deles também não tá lá, essas coisas, então... Eu acho que é a falha persa, né? Deixa aí pra não... Deixa essa mancha no currículo aí e vamos seguir o caminho. E agora Seattle Seahawks e New York Jets. Seahawks 27, Jets 17. Pro Seahawks, assim, o Russell Wilson tava confiante pra caramba. Jogou 23 passes corretos dos 32 tentados, 309 jardas, que é bom. 3 touchdowns. Ótimo. E apesar da equipe de corrida não ter conseguido muito avanço, os recebedores fizeram um grande trabalho. O destaque para Jimmy Graham, que recebeu 6 vezes para 103 jardas. E assim, a defesa fez um trabalho ótimo. Foram 4 sacks, 1 forced fumble, 3 interceptações e parou a equipe de corrida.
cobriu muito bem os passos aéreos e o destaque aí vai pro Richard Sherman, que bem posicionadíssimo no campo, fez 2 interceptações. Foi ótimo. Pelo lado do Jets, Fitzpatrick mostrou um trabalho inconsistente. Ele até lançou um touchdown, mas ele lançou 42 passes e só acertou 23. Foram 261 jardas e 3 interceptações. Muita coisa, muita né? coisa. A equipe de corrida parou na defesa de Seattle, mas os receivers também não ajudaram muito. Não conseguiram muitas jardas e ficaram presos na cobertura. A offensive line fez um péssimo trabalho. Não segurou o rush, não conseguiu segurar a defesa e largou o Fitzpatrick numa péssima situação. E o Fitzpatrick ainda não trabalhou bem sob pressão, nem né? um pouco. Um caso à parte foram o Brandon Marshall e o Richard Sherman, né? Que eles lutaram pelo jogo inteiro. Os dois reclamaram o tempo todo com os árbitros sobre o jogo físico um do outro. O Marshall foi coberto exclusivamente pelo Sherman quase que o jogo todo e ainda conseguiu pegar 4 das suas 11 recepções, das 11 passes destinados a ele. Para 81 jardas, ele ainda conseguiu colocar um touchdown ali para dar uma animadinha. A defesa não conseguiu conter o jogo aéreo do Russell Wilson. Permitiu que ele sentisse a vontade e o Jimmy Graham aproveitou, né? Com certeza. Resumindo pro Jets, eles colocaram uma situação muito ruim na divisão e vão ter que nadar muito para sair desse mar de lama que eles estão. É verdade. Tá bem feia a situação. Tá bem ruim. E agora falando de Cleveland Browns e Washington Redskins. Browns 20, Redskins 31. Fazer o quê, né? Vamos começar com o Redskins então. Vou falar. Pro lado de Washington, o Kirk Cousins não teve um desempenho notável assim. Ele conseguiu lançar para 183 jardas, acertou 21 dos 27 passes que tentou, que é um número bom, mas ele é pago para lançar touchdown. Lançou logo 3. E lançou 3. O tight Jordan Reed anotou 2 touchdowns e foi o destaque dos receivers, né? Pelo chão, o Matt Jones capitalizou um touchdown em 117 jardas que ele correu. E, assim, uma parte do sucesso que a equipe de corrida teve. Sim, uma boa parte. Foi por conta da offensive line, né? Que eles bloquearam e abriram as trincheiras para os running backs, né? Foi muito bem feito. Foi muito bem feito mesmo. A defesa do Washington teve uma boa pressão em cima do Colt Kessler, né? E a Denta conseguiu travar bem os Browns. Sim. Eles forçaram o fumble, colocaram uma interceptação na conta e fizeram um bom trabalho no geral, o que ajudou muito na vitória dos Redskins. Muito mesmo, muito mesmo. Já no Cleveland, eles continuam uma maré de maus resultados, né? Embora o Kessler tenha acertado 70% dos passes dele, foram 28 de 40, o número é enganador, né? Porque a média de passes dele foi de 5.3 jardas. É muito pouco, muito pouco mesmo. Eles, para mim, pareceram que eles estavam com um plano de jogo para não correr risco, para se manter seguro ali. No primeiro tempo até deu certo, mas no segundo o Redskins não ia cair por tanto tempo. Eles caíram de produção e permitiram que o Redskins segurasse o ataque, sabe? Na defesa, os Browns mostraram uma incapacidade total de segurar um ataque pouco criativo. Vamos ser sinceros, que foi pouco criativo, né? E tá difícil enxergar uma luz aí pro Browns nesse fim desse túnel louco, gigante dessa temporada. Tá bem difícil pro Browns esse ano. Já tiveram todos os tipos de zica quase que possíveis. Todos os tipos de problemas. Então aí, pra ver o que vai acontecer com essa temporada. Agora falando de Denver Broncos e Tampa Bay Buccaneers. Broncos 27, Buccaneers 7. Passeio de novo. Foi um passeio aí de novo em cima do Buccaneers, né? Mas não foi tão bom pro Broncos, teve uma baixa considerável aí que a gente já fala. O Paxton Lynch foi forçado a substituir o Cena, né, que depois que o titular sofreu uma lesão que parece ser leve no ombro esquerdo. Até que de fechar, já estavam falando que ele ia entrar na próxima rodada. Mas o Lynch saiu bem, tá? Ele conseguiu se manter num plano de jogo bem aberto, não se travou em passes muito curtos, jogou em todos os níveis, foram 14 de 24, que é bom. Sim. Um cara que não está acostumado a jogar dentro desse playbook. 170 jardas, o que pode parecer pouco, mas é interessante, e um touchdown. Ele cuidou muito bem da bola e garantiu uma vitória decente para o Broncos, né?
Já a defesa merece muito crédito. Totalizou 5 sacks, 2 interceptações, permitiu só 73 jardas e 1 touchdown. Ainda forçou fumble. Então assim, ajudou demais o Broncos ter uma defesa sustentável nessa rodada. A única preocupação real do Denver Broncos é se o Simeon volta ou não para a semana 5. Se for uma lesão leve mesmo no ombro, imagino que ele volte. Pelo que a gente estava vendo, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Vamos ver o que vai acontecer na semana 5. Já pro lado do Buccaneers, o Jameis Winston ele lutou, mas nada. Foram 179 jardas, 2 interceptações, nenhum touchdown lançado. Ele correu para um touchdown, mas foi a única alegria do jogo, né? Foi a única felicidade que ele teve. A offensive line deixou o Winston sob muita pressão durante o jogo todo. E ele não conseguiu nem as trincheiras abrir para o jogo corrido, nem lançar, não conseguiu nada. A defesa conseguiu 3 sacks e por conta da defesa o placar não foi mais elástico. Podia ser porque pior. Senão eles tinham tomado uma sacolada aí do Denver. Nada bom domingo. Nada bom pro Buccaneers. E agora Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. Rams 17, Cardinals 13. Para os Rams, o Case Keenum se mostrou bem quando não estava sob pressão. Ele lançou 30 vezes, 18 corretas, para 266 jardas e 2 touchdowns. Embora a equipe de corrida não tenha conseguido muita coisa, para dar um exemplo aqui, o Todd Gurley, que foi o que mais correu 9 vezes para 33 jardas. É muito pouco. A equipe de recebedores fez um bom trabalho e conseguiu levar o Rams para a vitória, né? Preciso dar uma atenção um pouquinho maior aí na offensive line do Rams, que está deixando o Case Keenum sob pressão durante muitas vezes. A defesa conseguiu boas pressões, mas se deu muitas jardas aéreas. Mas não deixou o Cardinals correr muito. Conseguiram segurar o placar, né, favorável. Sim. E foram 3 sacks, 3 interceptações e 2 forças São ótimos números para a defesa. o que é um ótimo número, É um né? ótimo número para a defesa. Mas tem que estudar a offensive line aí, que tá sendo bem um problema. feinha. Já pelo lado do Cardinals, além de tudo, ainda tem um problema teve um problema de concussão com o Carson Palmer, né? Mas ele já está liberado, o próximo jogo ele joga, ele já está de volta aí. O Carson Palmer lançou 38 passes, acertou 23, 238 jardas, 1 touchdown e 1 interceptação até a hora que ele saiu. No lugar dele entrou o Drew Stanton, que tem 10 anos. Foi no quarto já estava bem adiantado o jogo. O Drew Stanton ele tem 10 anos de NFL, mas estava parecendo um rookie, né? Lançou 11 vezes, acertou 4 passes, 37 jardas e 2 interceptações. É muito ruim. É muita coisa. Não dá, né? Pra jogar menos de um quarto e fazer besteira 10 assim. anos na NFL e fazer isso. Fica difícil. Lamentável, né? A equipe de corrida ainda conseguiu alguns avanços, mas quem brilhou foi o John Brown, que no total conseguiu aí 144 jardas em 10 recepções. Ele conseguiu levar o time adiante, mas não foi o suficiente, né? E acho que se o Palmer não tivesse saído, pode ser que a coisa tivesse sido um pouquinho diferente. Né? Mas saiu, agora não dá pra voltar atrás, né? A defesa fez 2 sacks, botou bastante pressão, mas a secundária não foi muito boa. Permitiu muito avanço aéreo e permitiu 2 TDs. Então ficou bem complicada a situação aí pro Cardinals. Foi um final de semana meio doído pro Cardinals, que pode ver se se recupera aí na semana que vem. Vamos dar uma olhada e acompanhar. E agora vamos falar de New Orleans Saints e de San Diego Chargers. Saints 35, Chargers 34, apertadinho. Bem apertadinho. Começando pelo Saints, então. Drew Brees mostrou um jogo abaixo das suas marcas históricas aí. Ele lançou 36 vezes para 23 acertos, em 267 jardas, 2 TDs e 2 interceptações. É pouco pra ele, né? 207 jardas. Mas 2 interceptações é muito. 2 interceptações é muito. Bem complicado. A temporada não tá muito boa pra ele, tá bem bagunçada, viu? Ele não conseguiu passes muito profundos e apresentou pouca conexão com os receivers. Só para exemplificar, o Mark Ingram foi quem mais recebeu, pegou 6 passes para 49 jardas. O Ingram, por falar nele, recebeu para 1 TD e marcou 1 TD de corrida. Mas também não teve uma boa corrida no jogo todo, né? Tentou 18 vezes para 56 jardas. Foi bem pouco.
Em compensação, teve alguém que foi mega eficiente, né? John Kuhn, que é ex-Packers, pegou na bola só 3 vezes, correu 5 jardas e marcou 2 TDs. É muita eficiência pra uma pessoa. Tá dando saudade, tá? Ah não, eu sinto saudade dele. Primeiro pela torcida do Packers, que fazia o lendário toda vez que ele pegava na bola, e agora parece que estão imitando lá também. Estão fazendo lá também, estão fazendo. Eu dei uma olhadinha, estão fazendo. A defesa do Saints fez um trabalho regular, né? Um pouco acima da média, digamos assim. Foram 3 sacks, 2 fumbles forçados e 1 interceptação, que ajudam muito na conta final aí. Mas, contra esse ataque do Chargers, poderia ter sido melhor, né? Dava pra ter feito coisa melhor aí. Agora pro lado do Chargers, vamos falar do Philip Rivers. Ele fez um bom jogo, né, em números, mas quando sob pressão ele não conseguiu se conectar com os receptores, não teve jeito. Foi bem difícil mesmo. E ele ficou muito tempo sob pressão, então foi bem complicado. Foram 43 tentativas para 28 acertos, 321 jardas, 2 touchdowns, 1 interceptação, né? A offensive line não estava segurando a pressão, deixou ele ser engolido pela defesa 3 vezes e não conseguiu abrir as trincheiras para a equipe de corrida avançar, né? Mas ainda assim, a equipe de corrida conseguiu marcar 2 touchdowns com o Melvin Gordon. Já no time de recebedores, o destaque vai para o Dontrell Inman. É um nome difícil de falar, né? Ele pegou 7 passes para 120 jardas e fez um touchdown. A defesa teve alguns pontos altos, né? Apesar dos 35 pontos, eles conseguiram segurar os passes longos, que são características do Drew Brees, né? E a defensive line também conseguiu boas pressões, mas não foi o suficiente para parar o Orleans. Não foi. Um jogo bem apertado, mas a defesa cedeu muito pro Orleans, né? Foi bem complicada a situação. Agora falando de Dallas Cowboys e San Francisco 49ers. Cowboys 24. Niners 17. O Dak Prescott e o Zach Elliott causaram danos em São Francisco, né? Eles se portaram como veteranos num jogo tenso e emplacaram ótimas jogadas. Assim. O Prescott lançou para 245 jardas, 2 touchdowns em 32 tentativas e 23 acertos. Ele fez um jogo bem cuidadoso e distribuiu bem a bola. Foram 7 recebedores diferentes no jogo no total. A linha ofensiva do Cowboys abriu o caminho para a vitória. Não tem nem que discutir hoje esse final de semana porque a linha ofensiva jogou demais. O Martin, o Frederick e o Larry não permitiram pressão sobre o Prescott e abriram caminho para 138 jardas do Zach Elliott. O Zach Elliott, para mim, foi o nome do jogo. A offensive line literalmente minou as trincheiras de São Francisco. Foi muito bem. Foram muito bem. Na defesa, o Morris Claiborne voltou a jogar. Parece que resolveu esse final de semana jogar. Causou muito impacto na partida, não permitiu grandes avanços e no seu setor ele ainda conseguiu uma interceptação. Ótimo. Já Sean Lee e Barry Church também tiveram ótimas apresentações e conseguiram realmente ajudar a segurar o ataque do Niners aí. Foi um jogo tenso, como todo jogo do Cowboys costuma ser, né? Não dá pra ficar tranquilinho o final dos 2 finais de semana seguidos, imagina! Mas eu gosto assim foi bom. E conseguiram fazer uma vitória boa fora de casa. Agora ir pra semana 5, jogando em casa contra os Bengals. Fazer render e fazendo continuar, né? Tem que dar progressão. E em relação à notícia do Cowboys aí, que eu tenho ouvido também, da semana passada pra cá, é que o Jerry Jones falou que parece que o Romo volta na 8. Vamos ver se ele volta na semana 8 e se ele volta como titular. Segundo o Jerry Jones, ele volta como titular, tá? Então a gente tem esperança aí de que o Romo volte e vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o Prescott está apresentando um bom trabalho. Sim. Então vamos continuar na torcida aí pro Prescott continuar apresentando um bom trabalho e o Romo voltar em alta performance. Se o Romo voltar em alta performance e tiver um reserva nesse nível, a gente tá bem. Vamos continuar assim, continuar mantendo e continuar correndo atrás da liderança da divisão. E agora falando do Niners, né? A torcida do Cowboys agradeceu pela manutenção do Gabbert à frente do Niners, né? Porque assim,
Mas o Kaepernick Gabbert não tem um desempenho gigante, não. né? Mas parece que o Kaepernick tá abaixo do peso, né? Tá fora do porte físico que eles consideram ideal para poder jogar. Pelo que eu entendi, ele tá abaixo do peso. Acho que é isso. Mas o adversário não tem nada a ver com isso. Né? Então, assim, o 49ers ainda conseguiu colocar emoção no jogo, sim, né? O Gabbert lançou 23 vezes, 16 passes corretos, com um touchdown, uma interceptação e 196 jardas no final, mas não é um número bom, né? Não. O Hyde conseguiu colocar um TD. Conseguiu colocar um TD. Corrido. Isso, e no primeiro tempo os Niners mostraram um bom ritmo de jogo, mas esse ritmo se perdeu do meio pra frente. Mas domina, mano. E a defesa de São Francisco tentou conter o ataque do Cowboys, mas assim, a offensive line do Cowboys estava impossível. Eles conseguiram 2 sacks ainda, E eles ainda conseguiram 2 sacks, mas cederam 245 jardas aéreas, 194 terrestres, que é muita coisa. O Navarro Bowman jogou bem, ele fez um set, fez 4 paradas, né? Mas ele teve uma lesão e saiu de campo. Então, quem estava jogando bem acabou saindo e a defesa não conseguiu segurar. Não tem nada a ver com isso. No ataque. Novamente. Não tem nada a ver com isso. O importante é que a gente foi lá. O adversário não tem nada a ver com isso mesmo. Foi na casa dos caras, comeu a janta e não lavou nem os pratos. É isso mesmo. E é isso aí. Go Cowboys, go! Semana 5 em breve. E agora o Sunday Night. Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers. Chiefs 14, Steelers 43. E antes de qualquer coisa, troca essa música, Deus. Que música horrível. Já fala do jogo ali. Começando a falar do Chiefs. O fim do domingo foi difícil para os torcedores. O Alex Smith conseguiu 287 jardas, 2 touchdowns, mas deixou para fazer isso só no último quarto. E até o Cairão da Massa errou o field goal. Tudo bem que assim, né? Tava uma chuva do inferno, o snapper jogou errado, o holder não conseguiu manter e ele foi chutar e quase acertou, pegou na trave. Mas errou, perdeu 100%. Mas foram 3 quartos sem marcar, é muita coisa. Muita coisa. Um time bom ainda, fica pior ainda. Realmente. A defesa foi ineficiente, assim, parecia entregue. Logo no primeiro quarto deixou o Pittsburgh fazer 22 pontos. Lapada. Daí pra frente tentou consertar, mas 22 pontos de dianteira é muito ruim. Fica difícil. Olha, tá difícil falar algo de bom pros fãs do Chiefs, viu? Essa semana, assim, a única coisa que a gente pode dizer pra te deixar mais animadinho é: essa é a semana 4, ainda tem mais coisa pela frente. Boa, tá bonzão. Bom, vamos falar dos Steelers então. Que veio de uma semana muito ruim, né? Depois de uma semana que o Roethlisberger deixou os fãs totalmente apreensivos, a gente voltou a fazer um jogo fora da curva, né? Lançou 5 TDs, ele só errou 5 passes dos 27 que ele lançou. Ele disparou em todas as áreas do campo, desmantelou uma defesa respeitável do Kansas City Chiefs. Logo no início da noite, como você falou, foram 22 pontos logo de cara. A gente pode destacar aí o Antonio Brown, de novo. De novo, né? E os Sammy Coates combinados receberam para 143 das 300 lançadas pelo Big Ben. O Brown ainda anotou 2 TDs e pelo chão o Le'Veon Bell anotou 144 jardas. Bastante coisa. Bastante coisa. Por ter abafado completamente o ataque dos Chiefs aí, vale a gente destacar o Vince Williams e o defensivo Cameron Hayward. O Williams, ele veio substituir o Ryan Shazier. Isso. E não deixou barato, né? Fez o trabalho direitinho. Já o Cameron Hayward conseguiu 3 sacks, apoiado por uma defensive line que tava inspirada, né? Tava em noite de gala. Tava inspirada. Bom, se os fãs de Steelers tiveram uma semana de preocupação grande, a semana 4 veio, trouxe de volta o time pra temporada, trouxe de volta o time pra disputa, e eu já vi até gente falando em playoff, depois daquela semana lá bagunçada, com esse jogo, eu vi gente falando em playoff. Se mantiver desse jeito, pode ser realmente. Tem que ver se não vai escorregar daquele jogo, né? É. Vamos ver como vocês se prepararam pra semana 5. Exato. E agora o Monday Night. Monday Night Football. Eu gostei. Eu não.
New York Giants 10, Minnesota Vikings 24. Então, eu queria muito, acho que nessa rodada, já que meu time não jogou, não teve time que eu torci mais do que o Giants. Eu fiquei bem puto. Eu torci muito pelo Giants. Bem puto por isso, bem puto. Mas isso não se faz, o tá? Eli foi isso o não Eli. Se faz. Só deixa eu te falar, isso não se faz, tá? Mas o Eli foi o Eli. Então, não aconteceu, né? Ele lançou 45 passes, acertou 25 para 261 jardas e uma interceptação. Novidade. Mas os números são meio fictícios, assim, porque dessas 261 jardas, 60% delas praticamente foram de corrida depois da recepção, que contabilizam para ele, mas não foram dele, né? Foi difícil a conclusão de passes dele para mais de 10 jardas, né? Ele completou somente 3 das 13 tentativas que fez. A atuação de equipe de corrida foi baixíssima, apesar do único touchdown ter vindo daí, né? O Orleans Darkwa fez 12 corridas para 48 jardas. E o touchdown. E agora eu me pergunto, e lhes pergunto, e te pergunto, que caralhos acontece com o Odell Beckham Jr.? Eu acho que vocês supervalorizam esse cara, faz tempo que eu falo isso já. O menino semana passada se mostrou descompensado emocionalmente, chorou de raivinha na beira do campo, foi feio de ver, chilique. Eu sei. Chilique, feio de ver. E nesse jogo ele recebeu 3 passes para 23 jardas. E ainda depois, numa entrevista, ele falou que ele não se diverte mais jogando futebol. Terceira temporada, assim. Terceira temporada do cara, não se diverte mais jogando futebol, ganha milhões. Deixa eu falar dele milhões. rapidíssimo. Tem assim. gente que tá defendendo, falando que ele é novo, que ele é moleque. Não, peraí, vamos lá. Se ele é rookie, tem mais uns 50 na liga que são rookies. E que sofrem tanta ou mais pressão do que ele. Exatamente. Odell, tem problema na cara, vai trabalhar, filho. Você ganha o suficiente pra ficar bem felizinho, tá? É verdade. Não gosta de fazer? Vai fazer outra coisa, dirige um Uber, sei lá. Legal, não tem pressão. Porque você, você entrou numa liga profissional, com a visibilidade que a NFL tem, num time que é de expressão, numa divisão muito complicada. Não, ele conseguiu fazer um nome. E agora 2 temporadas, e agora já tá se queimando. Muito eu acho que supervalorizaram ele e deixaram ele muito bola cheia antes da hora. Mais ou menos, o menino é bom. Não, eu não tô falando que ele seja ruim. Eu concordo que ele seja bom. Embora ele esteja jogando num time que eu não considero um time muito bom. Ele é um cara bom, mas eu acho que encheram demais a bola dele muito cedo. E agora ele se acha estrelona. Pode ser. Entendeu? Ele se acha muito estrela. Então eu acho que ele vai dar problema mesmo. Eu acho que ele é descompensado. Já a defesa se mostrou ineficaz, né? Não conseguiu botar pressão, conseguiu segurar as corridas, ok, mas se deu muita jarda aérea. Não dá pra ficar desse jeito. Não tem como, né? Fica muito difícil. Vamos falar do Vikings? Vamos? Tá felizona? Não. É pra você pagar a língua ficar torcendo pro Giants. Torci do Giants. Viu? Da próxima você aprende. Muito. Fica quietinho. O Sam Bradford lançou 36 passes para 26 corretos, 262 jardas e 1 touchdown. Ele foi bem eficaz em passes profundos e sofreu bem pouca pressão, né? A equipe de corrida não conseguiu lá muitas jardas, mas foi bem eficiente e marcou 2 TDs, que já está de bom tamanho. Os receivers fizeram um bom trabalho coletivamente, mas individualmente não teve nenhum grande destaque aí pro Vikings. Já a defesa do Vikings... Trabalhar, né? Putz grila, vocês vão se enfrentar aí em breve, vocês estão bem A defesa lascados. deles tá um terror. Tá um terror mesmo. A secundária travou os recebedores dos Giants, não permitiu nenhum passe longo. Ficou somente a necessidade aí da defensive line de pressionar mais o quarterback. Não conseguiram nenhum sec. Não fizeram o tio Eli comer nenhuma graminha. Fazer Eli comer graminha. Porque tem todo o protocolo Eli Manning, né? A interceptação, o sec e o fumble. Que aí eu fico feliz. Aí deixaram o jogo do Giants feliz pra mim. Mas é isso aí, abraço, viu, Thiaguinho? Mas seguindo aí, vai acompanhando, que aí durante as próximas semanas a gente vai colocando mais coisas sobre os times de vocês. Abraço, até a próxima!